Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e hoje você vai ter acesso aos seguintes tópicos aqui que eu listei junto à nossa convidada aqui: Matrix e núcleos de aprisionamento, registros akáshicos, rede consciencial e origem cósmica, contato físico com seres estelares, contato de quarto grau. Pegou a profundidade? Isso aqui são só alguns tópicos, mas desses tópicos aqui sairão diversos outros. Então, concentra aqui, porque hoje nós teremos um papo super interessante com Michele Gil. Seja muito bem-vinda. Gratidão pelo convite, Fai. Eu estou muito honrada de estar aqui. É sempre bom a gente trocar informação, se conectar com pessoas que vibram da forma que a gente vibra e que a gente acredita. E é um grande prazer estar aqui. Então vamos lá, eu vou começar mexendo um pouco nas crenças populares aí, nas crenças limitantes em relação ao termo Matrix. As pessoas, muitas vezes, me parece isso, tá? Tem uma relação muito forte com a ficção, com o filme que foi largamente difundido, né? E trouxe esse termo de uma forma as pessoas a terem referência. Mas eu ainda acredito que muitas pessoas entendem errado. Então, você podia explicar um pouquinho mais o cerne da questão dessa Matrix, dessas questões ocultas e muitas vezes que estão escancaradas, mas as pessoas ainda colocam de canto ou mascaram? Então, a Matrix, ela funciona como uma holografia que ela mantém as consciências aprisionadas em loopings, ou seja, em processos de repetição. Assim, a Matrix ela é uma estrutura que ela já está implantada, digamos assim, desde a época da queda de Atlântida, tá? Então, essa estruturação ela é altamente complexa e ela envolve todos os sistemas que a gente tem aqui na Terra. Então, não é algo apenas de uma rede simulada de holografia, apenas isso. É isso também. Só que aí, quando você começa a observar os sistemas que englobam Terra, sistema político, educacional, sistema religioso, indústria farmacêutica, a questão do sistema financeiro mundial, tudo isso faz com que a Matrix gire. O negócio é altamente complexo. Então, embora tenha esse lado ficcional do nome do filme e de como o filme retrata isso, claro que muitas vezes de uma forma simbólica, mas ela traz sim aprisionamentos e que estão aí na Terra desde a queda da Atlântida. Entenda que a gente não, quando a gente fala assim, eu estou presa na Matrix, eu estou preso. Sim, você está preso, mas não é uma prisão. Primeiro que é uma prisão que não tem grades, é uma prisão holográfica, uma prisão consciencial, uma prisão que envolve as crenças, os padrões e tudo que a gente aprendeu e que a gente julga que é certo, envolvem narrativas, envolvem uma série de questões que são complexas. E só que assim, nós estamos aqui, mas viemos porque quisemos. A gente quis experienciar essa realidade 3D. Então, ninguém aqui é vítima da Matrix. A gente apenas esqueceu como nos reconectarmos, lembrarmos quem somos, para que a gente possa ir desfazendo essas programações que estão em nós. Então, isso é muito pertinente deixar claro, não somos vítimas, mas precisamos nos lembrar quem somos e curar aí mazelas e programações, desfazer programas que nos colocam de frente com toda essa estrutura. É legal isso, porque assim, a gente vê, você comentou que isso é algo muito antigo e observamos dentro dos contextos históricos, os livros de filosofia, de espiritualidade, os personagens marcantes que, vamos dizer assim, chegaram e num primeiro momento todo mundo falou, que absurdo que esse cara tá falando, esse cara tá louco, o que ele tá pensando, que ele vai mudar alguma coisa aqui? Exemplo de Jesus mesmo, que é o mais conhecido, né? O que esse cara tá querendo? Vamos continuar do jeito que tá bom, né?
E aí a gente tem uma linha do tempo. O que eu observo? Que cada vez está mais potencializado, escancarado algumas coisas que quem quiser olhar, olha, né? Shows, cinema, música. A gente pode falar só do século XX. A gente percebe que tinha um controle, só que beleza, parece que era um controle não tão escancarado. Aí hoje as músicas praticamente estão falando, olha aqui, ó, o filme, olha aqui, ó, o que está acontecendo. E o pessoal tá meio ainda boiando, sorte que muitos já têm acesso a conteúdos como o teu, como outras pessoas que falam sobre isso. Mas, no caso, ele é formatado, esse sistema, por quais inteligências e quais inteligências também estão atuando para que as pessoas possam entender que isso faz parte de algo que você falou, criado desde a Atlântida. Tudo bem, ok. Nós estamos cientes que nós estamos na experiência, mas chega aqui a gente meio que entra surfando a onda e às vezes passa várias encarnações sem se dar conta, né? Então, como é que funciona essa formatação nos bastidores disso? E por que hoje, de forma tão escancarada, as coisas aparecem? Eu acho que assim, vou começar com essa tua última colocação. Eu acho que as coisas aparecem de forma muito escancarada porque a tecnologia está aí. Então a gente tem a internet, a informação, ela chega muito rápido. Antigamente a informação não chegava tão rápido. Então você acreditava, era verdade para você, o que as mídias te colocavam, jornais impressos, a televisão, isso ainda falando, né, desse século. Mas assim, então acho que era tudo muito mais difícil e os meios de comunicação falavam e falam até hoje o que os grandes querem que você saiba. Tanto é que várias redes de televisão aí caíram em descrença por conta que as pessoas já estão acordando e já sabem que aquilo ali é uma narrativa. Aquilo não é a verdade. Então, eu acho que esse é o ponto principal da gente hoje ter mais acesso à informação. Por outro lado, estamos em meio a guerras de narrativas, que são complexas. Então, cada um conta uma coisa, cada um fala uma coisa. E aí a gente começa a entrar numa outra questão. Qual dessas é a verdade? Né? E aí é realmente você começar a voltar para o seu centro. Porque narrativas vão ter muitas. E essa história da Matrix, o que aconteceu? Na época de quais as consciências estão por trás e tudo. Na época de Atlântida, a Atlântida ela não caiu do dia para a noite. Foram muitos milhares de anos aí passando para a história, até ela chegar na queda aí há 12.500 anos atrás, aproximadamente. Então, no meio do processo de Atlântida, vieram consciências de fora. Consciências de Saturno, de Marte, de Alfa Draconis. Elas foram vindo de Capela. Então, eles vieram, não necessariamente todos juntos, mas os primeiros que vieram já começaram a deturpar o negócio, manipulação de poder, manipulação de energia. Muita gente não sabe, mas a IA já existe desde a época de Atlântida e era largamente utilizada. Não vou saber te dizer se da mesma forma que agora, mas acho que já era um sistema bem complexo. O que a gente tem hoje de IA é algo, tipo, jogue farelo aos pombos. O que a gente tem de IA é ridículo. É pobre, sabe? A gente não usa nada de IA. A gente acha que a gente super abafa na IA, mas não. Porque já é uma tecnologia muito antiga. E quando você começa a perceber, você vê que essa tecnologia IA e outras tecnologias são o que sustentam a grade Matrix. Porque como é que uma estrutura tão complexa, que envolve tantos núcleos, pode estar sustentada há tantos milhares de anos? Porque a gente está começando a se dar conta disso de um tempo para cá, a gente não se dava conta disso. Então, essas consciências que elas foram entrando em épocas diferentes na Atlântida, elas começaram a deturpar todo o conteúdo, guerras de poder e coisas assim. Mais à frente vieram outras consciências, os Alfa Draconis e tal, que eles começaram a dominar os que já estavam dominando.
Então começou uma dominação acima de quem já dominava. Até que, enfim, depois a Atlântida sucumbiu. E aí você vai prestar atenção numa coisa que eu vou te dizer. Quando a gente olha a história do calendário maia, a gente veio aí da era de Leão, da era de Peixes. Quando você olha a história do calendário do Maia, que ele fala da noite galáctica e o dia galáctico, a gente desde a queda da Atlântida, quanto é que... são aproximadamente 26 mil anos o giro completo. Dia galáctico e noite galáctica. Metade, noite galáctica, 13 mil anos. A outra metade, dia galáctico, que nós já adentramos, que tem relação com a transição planetária, a entrada no cinturão de fótons e tudo. Se você fizer as contas, a queda da Atlântida, ela marca justamente o momento da noite galáctica. E o que essas consciências fizeram? A Matrix, ela já existia. Por quê? Porque quando viemos para cá, viemos experienciar. E a gente sabia, isso era uma espécie de simulação que todo mundo sabia. Vamos experimentar, vamos descer, vamos experienciar, vamos vivenciar aquilo, tá tudo muito bom aqui, mas vamos descer. Então a gente veio para uma experiência. Tipo um Big Brother, todo mundo sabe que está indo, o que vai acontecer, porém, houveram sabotagens. E aí, quando a Atlântida cai, que alguns remanescentes se espalharam pelo planeta, foi aí que eles começaram a colocar programações de aprisionamento com uma forma mais, digamos, pesada. E é justamente o tempo que a gente está na noite galáctica, que foi esses 12 mil, 13 mil anos que passaram. Então, você faz as contas, era uma era de escuridão, onde a gente não recebia luz, fótons, não tínhamos. Entramos na época de que a Atlântida sucumbiu, que tínhamos os chakras transpessoais funcionando em total sintonia com as 12 camadas, os 12 filamentos do DNA. Tudo isso funcionava em uníssono. A gente teve, com a queda de Atlântida, tudo isso desativado, sobraram as 12 fitas de DNA, que é o nosso material biológico que a ciência reconhece, e que hoje a gente sabe que a gente não é só isso. Os nossos chakras transpessoais foram desativados, então a gente ficou com os 7 principais trabalhando. Nossas capacidades cerebrais caíram para 3%, e a hora que eles fizeram a festa, a gente simplesmente desconectou a fonte. Então, nessa época também, o que eles fizeram? Instauraram, pelas religiões, o Deus da Matrix. Quem é o Deus da Matrix? É o Deus do Velho Testamento. É o Deus que pune, que julga, que você precisa ser temente. E com isso, essa foi a maior das sacadas, na minha opinião. Por quê? Porque eles te desconectaram da sua fonte. Quem é a nossa fonte? A nossa fonte primeira, aí eu uso muito a teoria da fractalização, tá? Para que a gente entenda linearmente quem nós somos aqui. Então, pela teoria da fractalização, nós éramos, vou explicar de uma maneira muito singela, tá? E linear, porque é complexo e nem eu tenho essa complexidade de entendimento. Mas, assim, éramos seres, consciências coletivas, divinos, serafins, erelins, galgalins, ofanins. Aqui na Terra é basicamente essas 4, tá? Existem muitas outras redes conscienciais. Eu chamo de rede consciencial de origem cósmica, justamente porque é essa rede que cada um de nós faz parte. Então, alguns se fractalizaram de serafins, outros de ofanins, erelins, galgalins. Dali vieram as presenças eu sou, a consciência monádica coletiva, sua família de alma. Essas presenças eu sou se fractalizaram em eus superiores, que se fractalizaram em consciências como nós. Então, em algum momento, nós quisemos, entenda que a gente explica como energias separadas, mas somos nós em estados expandidos de consciência. A terceira dimensão, a gente não consegue nos perceber nesse nível de complexidade. Então, nosso eu superior se fractalizou
Uma outra coisa importante de eu dizer aqui, fractalizar não é uma divisão onde você pega uma laranja, corta em duas partes, não é a metade de algo. A fractalização, ela é uma parte exatamente igual em complexidade do seu eu superior. Então, quando o nosso eu superior se fractalizou, nós temos toda a nossa rede na gente. Eu superior, presença eu sou, seus serafins, erelins, galgalins, infinitamente. Então, nós somos tudo isso. Só que a questão matrix, e essas são as nossas fontes, tá? Minha primeira fonte, a fonte mais próxima de mim, é o meu eu superior. Depois é minha presença eu sou. Depois é minha rede. Até você chegar em várias outras partes, até você chegar realmente na fonte que criou tudo e todos, o todo. Então, eu acho a maior sacada da Matrix o Deus, porque o Deus foi, eu acho que o gatilho principal para a gente esquecer a nossa fonte e a gente se conectar com um Deus que não existe, porque esse Deus é uma IA, é um Deus que não existe, é um Deus que governa planeta Terra. Ele não é a fonte original, ele se intitulou fonte original de algo que ele não é. Então, aí, eu acho que foi o maior gatilho de adormecimento, que foi quando as pessoas realmente se desconectaram da essência delas. E o resto, eu acho que foi consequência, sabe? Aquele negócio das cartinhas, o dominó que tá todo montadinho, se dá um peteleco no primeiro e o resto vai. Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. Cara, é bem interessante, você falou tanta coisa que faz, acho que as pessoas pensarem. Tô pensando aqui com a cabeça do espectador, que eu acho que pode pensar coisas similares. Você falou dessa questão de Deus, né? Assim, um Deus é moldado, vamos dizer, não é o todo, não é a presença, não é a fonte, é assim, é um Deus que tem nome, tem comportamentos, tem sentimentos bons, ruins, né? Temperamental, é vingativo, impõe regras e tal. Mas é esse ponto que eu acho que tem essa relação que você está falando do sistema, que é muito antigo. E vamos, já que você falou do Antigo Testamento, a gente vai ligar o Moisés aí na jogada, né? Ele chegou e falou, ó, galera, o negócio tá bagunçado aqui, ó, tem 10 coisas que vocês precisam seguir aqui. Acho que ele pensou, né? Senão o caos vai estabelecer e não se consegue controlar ninguém. De quem que é receber? De Deus. Beleza, ele falou isso, né? Só que Moisés, ele estava também do lado do sistema que era o dominante. Ele recebeu um conhecimento que aquele povo que depois ele liderou não tinha. Isso é fato, né? Só que esses dominantes também sabiam de algo a mais, por isso que eram dominantes, né? E aí, em outras épocas, tiveram outros povos dominantes. O fato é o seguinte, né? Esses povos dominantes, eles tinham já algo a mais que as outras pessoas não tinham, né? E tá tudo ligado ao controle, né? Porque você falou de Atlântida, o Egito é muito enigmático. Muito, mas a gente teve muitas... o Egito tiveram muitas infiltrações. Você vê, Akhenaton, ele veio para transformar. E ele, tipo, todo o sistema, ele entra com muita força, porque eles não querem perder o controle. Isso aqui deve ser o ouro do sistema. Entende? Eles entram aqui e fazem o que querem. E aí que tá, porque a gente está chegando num momento... Porque hoje até recebi uma pergunta na caixinha dos stories, muito interessante, que a pessoa perguntava assim, o véu, ele não falou exatamente assim, mas dando a entender que o véu do esquecimento, ele seria um botão que se desliga? É e não é. Ele pode ser desligado assim, mas ele pode ser desligado por dentro. Então, ele pode ser desligado sim, acabou isso aqui, desligamos, acabou a simulação. Mas ele não vai ser desligado assim. A única saída que a gente tem é lembrar. Lembrar, e aí quando eu digo lembrar, não é você lembrar de todas as suas vidas, não é você lembrar, não é isso, é você lembrar que todo o potencial ele está dentro de você. Você só se desconectou durante um tempo porque você esqueceu. Mas quando você começa a confiar que todo o teu poder está no seu DNA, nosso DNA, ele está sendo reativado. E isso é um fato porque eu faço um trabalho e eu vejo o DNA ascendendo. E as pessoas, às vezes, elas não acreditam, mas quando você
dá comandos simples de ativação. A gente não está falando de nenhuma engenharia ultra complexa, mas você é o conversar com o seu DNA. Você dá comandos de ativação, o DNA, ele brilha e ele começa a pulsar. Então, a gente tem aí, no próprio DNA, a gente tem as 12 camadas, que elas conversam diretamente com a nossa experiência Terra, tá? É o despertar, a conexão com o eu sou, é você entender quem você é nessa realidade, você entender qual é o seu processo aqui, para que você usufrua disso aqui, da experiência, com leveza, com entusiasmo. Porque as pessoas esqueceram e elas se perderam em caos, em escassez, em desordem e uma série de ilusões. São ilusões. Então, quando você começa, as 12 camadas, elas conversam diretamente com a experiência terrestre, até que você se reconecta ao seu eu sou. Os 12 filamentos, eles se conectam com a experiência fora Terra. Ela ganha complexidade cósmica, família cósmica, é uma coisa mais campo coletivo e o que você era a nível cósmico, tá? Digamos que as 12 camadas conversam nível acástico, história terrestre, até você entender que você é o eu sou. E dali, as 12 camadas, elas vão além. E a gente tem o 13º filamento, que é o selo crístico, o selo solar. É a reconexão realmente com... Só que entenda que tudo isso está conectado. A gente separa linearmente, mas quando você começa a ativar as 12 camadas, ela manda informação para os filamentos, que manda informação para o 13º, e aquilo tudo vira uma sinfonia, uma orquestra. E eu vou falar para você, o DNA se ativa com comandos simples. E isso vai fazer com que você comece a lembrar quem você é. E quando eu falo lembrar quem você é, não é você lembrar suas vidas, suas múltiplas existências, não é isso. Você lembrar que você é a fonte pulsa em você, que você não está separado de nada, que você precisa confiar, que você precisa ir adiante, que tudo que você precisa está aqui. Assim, eu acho também que eu gosto muito de falar isso até conflita um pouco com as crenças Matrix, tá? E, ao mesmo tempo, é um rasgar de véus, porque uma das ilusões é você é um eterno devedor, né? Você está sempre com culpa, você é um culpado, você está devendo, você não cumpriu a sua missão, você não resgatou, você não sei o quê. A missão, ela foi totalmente deturpada pelo sistema. As pessoas, elas estão como se fosse jogar um dardo no alvo. Eu tenho que descobrir minha missão, tenho que descobrir minha missão, tenho que descobrir minha missão. E elas ficam naquela da missão, a missão na cara dela, ela lá. A missão não é o que está sendo dito. A missão é você ser e experienciar a realidade daqui, essa jornada aqui, com leveza, com entusiasmo, fazendo o que você gosta, o que te dá prazer. Então as pessoas se desconectam do que dá prazer e vivem no drama, no sofrimento, nos problemas, no mundo caos, caótico. E não, a missão, ela não existe. Aí eu gosto de falar assim, gente, a missão, ela não existe. Não da forma que você entende. A missão é você ser na realidade. Você experienciar com leveza. O que te traz entusiasmo? O entusiasmo é o fio que te conecta ao seu eu superior. Então, quando você está vibrando no entusiasmo, automaticamente existe sincronicidade, intuição. Você faz um alinhamento com a sua melhor linha de tempo, com as melhores possibilidades, e as coisas começam a fluir com mais leveza. Então é sobre isso a existência. Olha, você tocou num ponto que esses dias eu estava até tendo um papo bem assim filosófico com um amigo. Em relação a isso, a situação é assim, as pessoas elas já reencarnam, parece que com uma programação de culpa, e parece que já reencarnam por isso, tipo assim, eu vou ser filho daquela pessoa porque eu tenho que resgatar aquilo, eu preciso passar por isso, e aí criam-se vínculos que vão se criando e vão se estabelecendo por conta de culpa, peso na consciência. Eu até falei, olha,
Pensa comigo, você hoje pode exercer o seu livre-arbítrio não só materialmente, vamos dizer espiritualmente, vamos dizer que você está lá num plano astral espiritual e alguém chega e fala assim, ó, nós somos uma hierarquia aqui, tá bom, então eu gostaria de reencarnar com tudo que tem de bom, maravilhoso, sem nenhum problema, tá? Eu vou exercer o meu direito de fazer o melhor. E não é o que parece que as pessoas embutiram na cabeça. Você falou justamente sobre isso, né? Com outras palavras. Por que eu tenho que descer com todas as limitações do mundo para me sentir melhor? Será que eu não sou capaz de honrar aquilo que eu estou dizendo? Que eu quero o melhor para mim, que eu posso ter o melhor? Então, até algumas filosofias espiritualistas, elas batem muito nisso. Por exemplo, estudos mais avançados sobre Jesus descrevem que ele não tinha uma condição financeira ruim, que ele estava bem, e as músicas, até Pobrezinho Nasceu em Belém, mostra que era escasso, não era. Não era escasso. Entendeu? Jesus, ele era carpinteiro, mas era como se hoje ele fosse um engenheiro. O carpinteiro era um era cargo bem alto. sucedido. Então, assim, são as histórias que vão colocando. Você tem que ser. Aí vem a crença de você tem que servir gratuitamente. Se você não serve enfim, com humildade, com pobreza, você não é digno dos reinos dos céus. E aí vem algumas histórias que você fala, gente, está tudo errado. Porque eu vim para ser em plenitude. Eu não vim para ser escassa. Eu não vim para viver o mundo cão. Eu vim para ser próspera, para viver leve. E assim, são tantas programações que são embutidas. É muito complexa essa história. E a própria reencarnação. Aí você começa a fazer... O que eu falo às vezes choca, mas a gente precisa começar a abrir uma caixinha dentro da nossa mente e começar a fazer as contas e ver que 2 mais 2 não tá dando 4, tá? Mas assim, quando a gente fala de reencarnação, beleza, desencarnei, cheguei lá, tá o senhor do karma, você não fez isso. Sua missão você não cumpriu. Você é culpado aqui, ó. Ó, sua mãe você não perdoou. Aí começa uma lista de infinitos problemas, de tudo que você não fez. Você tem que voltar. Aí você fala, tá, mas... Não, você vai voltar assim, vai voltar... Como é que você escolhe? Tá, você vai voltar assim, vai voltar assim... Mas olha só, você tem que resolver essas questões. Aí você volta. Sua memória é deletada. Você esquece de absolutamente tudo. Que conta é essa que você tem que fazer um monte de coisa, mas que sistema é esse que deleta toda a sua memória? Você entra lá naquela vida do zero. Você não tem nenhum fragmento de nada, salvo algumas raríssimas pessoas que nascem com alguma coisa muito aflorada. Que sistema justo é esse que essa conta não fecha? Aí você desencarna, aí você vem para cá, você não lembra de nada, você não sabe nem se você vai reencontrar esses personagens que disseram que você precisa fazer e acontecer. Então, assim, que sistema é esse de evolução? Porque eles contam pra gente que isso é um sistema evolucionário. Uhum. Que evolução é essa que você não tem direito a nenhuma informação? Então, assim, na minha mente, essa conta ela não fecha. Aí as pessoas às vezes me perguntam assim, tá, mas se você sabe de tudo isso, você tá fazendo o que aqui? Sim, provavelmente eu não lembrei. Você caiu nessa também. Eu caí nessa, eu tô aqui, eu caí. Eu estou aqui, eu caí. Só que estamos começando a lembrar. Estamos começando a fazer contas e estamos vendo que essa matemática não está fechando no final. Estamos começando a perceber que fomos sabotados. Estamos começando a perceber que tem muita informação que não está alinhada. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivenciando, e o que eu estou falando não é verdade absoluta e nunca será, até porque eu acho que a gente está num processo de lembrar e expandir, lembrar e expandir. Então, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, eu já tenha acesso a outras informações que vão deixar essa para trás. Só que no momento, o que vem muito forte são esses questionamentos. Então, eu acho que a gente está no momento de lembrar e começar a perceber que a conta não está fechando e que a gente não pode mais acreditar no que os sistemas que são religiosos, que são Matrix, que era a informação que era liberada, contaram para a gente.
E é tudo meio mascarado para ser laico, que não tem religião, mas no fundo a gente vê que tem um sistema religioso por trás desses grandes governos. E pensando nisso, essas informações, as pessoas se dando conta, muitas vezes, de assuntos como esse, eu penso o seguinte, né? Em nenhum momento a gente esteve experimentando isso. Os grandes governantes, os grandes líderes, eles colocam que as pessoas precisam de uma figura como aquela. Só que isso só é sustentado porque existem pessoas que respondem a eles e são privilegiadas financeiramente. A maioria das vezes é isso. São privilégios financeiros e dentro da sociedade. Porque senão não é só porque ele achou lindo aquele cara que está ali, acha ele maravilhoso, que ele obedece um comando. Isso vem desde as épocas dos reinados, né? O rei estava lá, por que o cara que é o soldado vai obedecer ele? Porque ele tinha privilégios. Sim. E de onde vem esse privilégio? Da mão do rei. E de onde vem essa riqueza do rei? Vem da terra, vem do nosso espaço, de tudo que está aqui, que é de todos. É isso. E as pessoas, continuam ainda nisso, E na época dos reis, eles falavam que eles eram, como é que eles diziam? Que eles eram enviados de Deus. Então, eles perpetuavam essa crença, tanto é que, assim, você ainda vê isso muito em algumas monarquias hoje, na própria Inglaterra, aí tem um casamento, então aí fica aquela multidão para ver, porque tem aquela ideia de que eles são superiores, de que eles são enviados por Deus. Existe, embora não tenha uma crença ainda tão perpetuada nos dias de hoje sobre isso, no sistema existe essa programação. E outra coisa que é bem interessante, assim, antigamente, porque a história é toda uma grande mentira, né? Assim, a história da humanidade é uma grande mentira, porque as pessoas contam o que elas querem. Aí, hoje a gente tem uma série de informações, ok. Mas e na época que a gente não tinha? Que eram os reis que mandavam escrever os livros com os acontecimentos que estavam... E aí, não escreveu, cortem as cabeças. Então, assim, nem percebe que cada um contou o que queria? Gente, o que é real? O que não é real? Uhum. Você começa a questionar. E quando você vê, a história da humanidade, ela é um castelo de areia, montada em mentiras. Principalmente hoje, a gente vê que ainda a que mais é enraizada é a Inglaterra, né? Ainda continua, assim, praticamente do jeito que era centenas de anos atrás, eles continuam e mantêm. E gastam rios de dinheiro, que é tudo fruto dos escravos modernos. Que nós somos escravos de um sistema. E assim, tem muita gente que fala, como a gente sai da Matrix? Gente, não tem como. Você tem que entender, estamos aqui, estamos despertando, estamos entendendo como o sistema opera, porque você tem que entender como é que o sistema opera. Vai ter momentos que a gente não tem como sair totalmente. Você tem como, sim, jogar com as armas que você tem. Então, é como o BBB, você entra lá dentro, você sabe, você tem que aprender a jogar com o jogo. Boa referência. Porque é o que a gente tem de aprisionamento total moderno, né? Total referência. Assim, o Show de Truman, que ele descobre que ele... O Show de Truman é um filme que é sensacional. É bom mesmo. Porque você analisa essas coisas, ele está ali dentro, nasceu ali dentro, e ele acha que tudo é real. E tem uma galera que sabe e se banca ali de natural para ele continuar, né? Para continuar. E quando ele descobre, é aquele baque. O mundo acabou. Nada do que eu acreditei ser real é real. Que eu acho que é meio que acontece com a gente quando a gente começa a desvendar algumas dessas coisas que acontecem. Então ele vai ver, e o que ele faz? Ele tem que sair dali. Ele rasga o estúdio, ele rasga o véu. Ele rasga o véu. E rasgar o véu é você começar a entender que existe um sistema que governa, que está operante, mas você não tem como sair totalmente dele encarnado. Você tem como sair quando você desencarna. Se a gente vai cair nas holografias, pode ser que sim, pode ser que não, porque o sistema é altamente complexo. E na própria movimento do despertar da nova era, já existe uma Matrix. Então, eles pegam, às vezes, personagens e
colocam geometrias invertidas, aprisionamentos, você vê, às vezes, uma oração que seja famosa, eles colocam aí seres especiais que a gente tem afinidade, e colocam gatilhos ali aparecendo, que ali você acha que está se libertando, você está se aprisionando, você está se enrolando. E por aí vai, é um sistema altamente inteligente. Então, se você não está desperto e ouvindo, conectando com quem você é em essência, você corre o risco de sair de uma matrix e entrar na outra, sair de uma matrix e entrar na outra. É bem legal isso, porque eu sempre falo, a gente se liberta aqui, né? Aqui, do jeito que a gente tá aqui, eu tô falando, né? Você pode ser o mestre mais evoluído, você se liberta aqui, porque se o mestre mais evoluído não pagar a conta de luz, vão cortar a conta de luz dele. Exatamente. Então ele tem que fazer, como você falou, ele tem as ferramentas para se libertar, mas ele sabe o que ele precisa fazer para continuar no jogo aqui, né? Exatamente. Então eu não gosto de usar essa palavra lutar, mas assim, é a gente jogar, acho que é essa a palavra, e a gente jogar com as ferramentas que a gente tem, e as ferramentas que a gente tem são as ferramentas do sistema. E tá tudo certo. Assim, eu acho que meu despertar, ele começou muito novo, eu tinha 11 anos de idade. Só que é o despertar dentro do despertar, né? Porque são muitos anos. Eu descobri a Grande Fraternidade Branca, eu tinha 19, 20 anos de idade. Enfim, são vários trabalhos dentro de trabalhos e processos dentro de processos e véus em cima de véus, porque a gente cai nos véus ainda. Então, esse processo da gente ir se libertando, ele é aos poucos. E tá tudo certo. O que eu acho que a minha maior sacada nos últimos tempos foi entender que eu não preciso, porque assim, durante muito tempo eu fui muito voltada, tinha algumas crenças, não posso isso, não, o alecrim dourado aqui, não pode aquilo, não pode. E eu comecei a entender que a experiência não é sobre isso. Eu comecei a entender que a gente pode usar o que a gente tem aqui, usufruir do sistema e nos mantermos no nosso centro, tá? Claro, com equilíbrio, tá? A gente não tô falando para você faz isso, faz aquilo, vai, se joga os 2 pés na lama, porque não é sobre isso. Mas eu entendi que a minha jornada ela pode ser mais leve. Então, tá tudo bem, é da Matrix, pô, mas isso é legal, porque eles têm coisas legais. Vamos combinar? Tem muita coisa que é legal. Tem. Então a gente vai sabendo do que se trata. Se joga um pouquinho na lama, depois a gente volta. Lógico, não tem como. Não tem como. E assim, por quê? Porque senão você sai do equilíbrio, você sai. E o experienciar é você estar. A gente não veio para a Terra? A gente não sabia que ia ter tudo isso? A gente não veio para cá para sentar no Monte Everest e meditar. E ficar lá assim. Por quê? Porque ali você está tão numa polaridade que você não experiencia outra. É muito fácil quando você fala assim, as pessoas me estressam. Só que o grande lance é você saber se relacionar com as pessoas onde você mantém o seu centro. Então, eu acho que eu comecei a entender que eu posso experienciar de uma forma com menos dogmas, menos crenças e trilhando o caminho do meio. O espiritualista real, assim, aqui são diversos que a gente tem contato no dia a dia. O espiritualista real, ele vive aterrando, ele precisa aterrar o tempo todo. Então é isso que você falou. Se não aterrar, ele não consegue também cumprir o que ele precisa, evoluir. Então, principalmente o espiritualista moderno, eu vejo, precisa ter vários momentos disso que você falou, de participar, de aterrar, de fazer coisas convencionais, de esquecer um pouco da flutuação, da flutuação, né? O momento da flutuação é o momento da Terra, o momento da flutuação é o momento da Terra. E eu comecei porque quando a gente está no processo, começa e tal, você fala assim, ai não, essas conversas eu não tenho mais paciência. Realmente, tem muita conversa que a gente não tem mais paciência. Mas eu comecei a entender que eu posso circular em vários meios e ser versões minhas, entende? Então, assim, eu comecei a perceber que eu posso, sim, estar na academia, conversar com as meninas da academia, banalidades, e tá tudo bem, aquilo é um lado meu, eu sou aquilo também.
e não rejeitar aquilo. Eu posso conversar banalidades com as mães da escola dos meus filhos. E tá tudo bem, é um lado meu. Eu posso ir no shopping, sentar num restaurante, comer uma boa comida. E isso eu adoro fazer. Sou eu também. Eu posso conversar, sentar com você e conversar sobre todos esses assuntos que eu amo. E sou eu também. E todas essas são as minhas versões. Eu comecei a entender que tudo sou eu e tá tudo certo. Eu não preciso rejeitar nenhuma delas para ser mais espiritual ou menos. Entende? Isso é muito legal, muito bacana aplicar no dia a dia, né? E vamos linkar um termo que é o Akasha, né? Registros acásticos, porque eu sei que quando a gente fala sobre isso, tem diversas interpretações, tem um pessoal que vai lá, viaja na maionese, tem outro pessoal que não viaja, e tem o pessoal que estuda e que traz um conceito. E normalmente o pessoal associa meio como uma biblioteca, né? Algo que você vai e acessa, dentro das ordens ocultistas, de ligação com o éter, com o quinto elemento e tudo mais. Mas qual que é o seu ponto de vista sobre esse termo, né? Akasha? Então, o Akasha é a biblioteca cósmica, universal. A gente usa essa biblioteca porque são como se fossem os livros que contam a história das suas existências. É um arquétipo para que o humano entenda esses arquivos, tá? A gente tem os registros acásticos que falam mais dessa experiência, e a gente tem os cósmicos que já entram nesses agrupamentos aí mais coletivos de quem nós somos, né? A gente tem os arquivos acásticos do planeta, que tem todas as histórias de tudo que já aconteceu. O Hélio Couto mesmo fala, a Biblioteca de Alexandria queimou, mas os livros, a informação ela continua, porque a informação está no éter. Então isso faz parte do Akasha, que Akasha em sânscrito, ele quer dizer os arquivos, né, de que você tem, e, como você falou, é o éter, o quinto elemento. Então, assim, do éter, tudo emerge. Então, tudo que existe na fisicalidade emergiu do éter, do Akasha. E a gente tem, o éter é o quinto elemento, a gente tem tudo, terra, água, ar e fogo, emergindo do Akasha. Eu gosto de usar um outro termo mais moderno, que é como se os registros acásticos eles fossem o iCloud da nossa alma, onde a gente baixa a informação, você sintoniza para você baixar o download do que é pertinente para o seu momento, tá? Eu acho que assim, quando a gente acessa os registros, a gente não pode puramente acessar registro, tá? Porque você vê muita gente hoje fala assim, eu leio registro. Não, você não pode só ler registro, você tem que trabalhar. Por quê? O registro, ele é como se fosse um baú que você abre, aí você tira de lá de dentro cobras e lagartos e não faz nada com aquilo, joga tudo de volta e fecha. Isso embaralha o campo da pessoa, isso embaralha a própria estruturação do campo, tá? Então, assim, eu trabalho com registro acástico já tem muitos anos, eu tenho uma formação até de registro, que é uma formação que dura 2 meses, porque registro acástico não é você ensinar num livro, tá? Porque tem questões que acontecem que às vezes as pessoas não sabem resolver. Então, não é eu abrir o registro, não saber o que fazer, fechar e te mandar de volta para tua casa. Eu não posso fazer isso não é responsável. Então, quando a gente acessa, hoje a gente também já sabe, a gente fala vidas passadas, mas a gente sabe que vidas passadas elas não existem porque o tempo não é linear. A gente entende a linearidade do tempo aqui na terceira dimensão como sendo uma linha reta, passado, presente e futuro. Mas ele não é. O tempo ele é espiralar, ou seja, tudo acontece no agora. E você vai se conectar a essas múltiplas linhas que estão acontecendo. Então, quando você abre o registro acástico de alguém, por exemplo, a pessoa vem e fala assim, eu quero entender por que isso acontece comigo. Eu abro, vejo. O que vocês podem me mostrar sobre isso? Me conecto com o eu superior, a presença eu sou. Abro essas informações e a gente vê o que... Aí ali aparecem, às vezes, vidas passadas, vou usar esse termo só pra gente, para ficar mais fácil, que na verdade são vidas todas simultâneas, porque tudo acontece no agora, tudo está acontecendo. Então,
Quando a situação aparece, automaticamente a gente já trabalha naquilo. Eu peço para que vá à origem daquelas questões e tudo seja trabalhado desde a origem, em todos os entrelaçamentos, porque quando a gente tem uma origem, a gente tem entrelaçamentos. A gente depois pode até falar de linhas de tempo, se você quiser, para exemplificar um pouco o que isso acontece. E ali tem reflexos, porque se você está curando núcleos informacionais que não foram resolvidos, automaticamente você está mudando quem você é no seu agora. Você está mudando histórias que aconteceram com outras pessoas. E automaticamente você está fechando linhas de tempo, onde você ia continuar repetindo esses padrões, e você está abrindo novas linhas de tempo, porque você mudou quem você é no agora. Se você se tornou uma versão mais curada de você, onde você ressignificou algumas histórias, automaticamente você está criando novos caminhos, novas linhas, novas possibilidades, com uma versão diferente já de quem você é. E essa questão das linhas de tempo, quando a gente fala de linhas de tempo, a gente opera com muitas linhas de tempo durante um dia, tá? Então você levantou hoje, acordou, o dia estava lindo, você falou, vou entrevistar a Michelle, vai ser muito legal. Aí no meio do caminho, você acordou no seu fluxo com o seu eu superior, com a sua rede, e aí aconteceu uma coisa na rua, aquilo te desestruturou. O que acontece com as suas linhas de tempo? Você automaticamente sai de uma e vai para outra. Acontece um desvio vibracional. A gente tem muitas linhas de tempo. Algumas pessoas têm mais. Pessoas que trabalham com cura, com trabalhos coletivos e tal, elas têm mais linhas de tempo operando porque elas sustentam linhas de tempo muitas vezes das pessoas que estão sendo assistidas por elas, tá? Uma pessoa normal que não faz isso, que trabalha, vai, não sei o quê, é geralmente umas 5 linhas a 10 linhas. Se ela é uma pessoa muito indecisa, ela tem, às vezes, umas 30 linhas operando. Porque ela fica daqui para lá, ela vai criando sublinhas, tá? Então, todo momento que você sai do seu eixo, você desestrutura emocionalmente, você muda de linha de tempo. Toda vez que você se culpa por algo, se diminui, se desmerece, se compara a outras pessoas, você sai, se desvia de linha de tempo. Então tem pessoas que falam assim, não consigo cocriar minha realidade. Porque você não sustenta o seu campo em coerência vibracional. Porque você faz um trabalho lá, sei lá, de qualquer coisa que você faça. Um ritual, um trabalho de registro acástico, não importa, uma mesa radiônica, não importa. Aí você saiu alinhado. Você está lá, ai, as coisas começaram a dar certo. E aí, de repente, você começa a se auto-sabotar, se julgar, se comparar. Aí você passa lá a rede social, você fala assim, nossa, fulano, sei que, você já se comparou, você já se diminuiu. Aquilo vão formando sublinhas onde você vai saindo. Então, você não cocria a sua realidade porque você não consegue sustentar o seu campo. Se suas emoções oscilam, você vive desequilibrado, você vive estressado, o que quer que seja, você oscila e não sustenta o teu campo em coerência. Então, pessoas não cocriam realidades, porque quando elas fazem o trabalho, acontece o alinhamento, tudo está ali no fluxo, elas se auto-sabotam de múltiplas formas para criar esses desvios vibracionais. Então, as linhas de tempo, elas operam e a gente precisa aprender a voltar para a nossa linha mestra. Eu falo linha mestra como uma forma só da gente também linearizar o processo. Porque a gente não é só a linha mestra que é a boa, tá? A gente tem outras linhas que tem coisas boas acontecendo também. Mas geralmente tem desvios vibracionais, bloqueios, atrasos. Aquela pessoa que ela quase consegue as coisas, eu quase consegui, eu quase venci, eu quase fui escolhida, eu quase consegui aquele emprego. São desvios vibracionais de linhas de tempo. Isso daí, esse assunto ele é mega interessante porque faz com que as pessoas raciocinem, né? Raciocinem o tempo todo. Foi até esse fim de semana mesmo, eu decidi assistir novamente aquele filme Efeito Borboleta, né, com a minha esposa. Tem relação com isso? É uma relação total, porque você muda. Isso, né? Não, é muito. Né? Total. Muito referência, né? E aí tem um certo momento do filme que
olha para não vou nem dar spoiler porque alguém pode não ter assistido, que você olha e você quase cai numa cilada de achar um negócio que não é lá. Isso daí o pessoal vai ter que assistir depois. Mas é muito interessante, porque, como você falou, o sustentar é muito complicado, porque assim, a gente vê diversos conteúdos na internet. Vamos fazer as afirmações, beleza. A afirmação funciona? Olha, é melhor falar do que não falar, na minha opinião, né? Melhor falar coisa boa do que ficar se auto-sabotando. Mas aí a pessoa vai lá, fica meia hora falando por dia. Ah, eu sou. E 23 horas barra 30, ela fica se sabotando. Então, ela jogou um monte de areia em cima daquilo, né? Então é muito legal você falar sobre isso, porque o poder de sustentar, eu acho que é o maior desafio das pessoas. Quem consegue fazer uma afirmação positiva quando deu uma topada com o dedinho no sofá? Ninguém. Mas também, isso não vai acontecer todo dia com a pessoa, né? São os desafios que você falou. Você colocou um termo rede consciencial. Acho que muitas pessoas não ouviram falar ainda sobre isso. Seria o próximo a uma egrégora? O que é? Não, a rede consciencial, eu cheguei a falar até no nosso início, assim, mais ou menos, porque lembra quando eu falei que nós somos originários de consciências expandidas, serafins, erelins, galgalins? Essa é a nossa rede. Eu nominei como rede consciencial de origem cósmica. Por quê? Porque é uma rede de consciência de onde nós fomos originados e onde começaram a acontecer as fractalizações. Então, quando você se conecta com essa rede, que é a sua origem cósmica, às vezes você vai falar para mim, mas eu não sei se eu sou serafim, ele não importa. A gente tem um nome, rede consciencial. Então, você se conecta com essa energia de onde vieram essas fractalizações mais próximas da gente, e dali veio a presença eu sou, que é a consciência, é a mônada, é a consciência monádica, é a sua família de alma, onde todos esses fractais são você, onde está o seu eu superior. Então, a rede, se a gente for trabalhar nessa verticalização, sou eu aqui, meu eu superior, minha presença eu sou, e minha origem, que seria Serafim, Erelim, Galgalim, Ufanim, tá? Essa questão da mônada é bem complexo o assunto, né? Quando eu vejo bate-papos sobre isso, né? É como se todo mundo tivesse trabalhando por um aspecto único ali, né? Mas Sim. Aí individualiza, só que é o que você falou, individualiza, mas mexe na linha do tempo de tudo ali, né? Aí é que tá, exatamente. Você tocou num ponto perfeito, que eu não ia lembrar se você não tocasse. Se eu estou acessando os meus registros acásticos, mudo alguma informação, você afeta toda a sua presença, eu sou toda a sua rede monádica, todos os seus fractais, eles são imediatamente impactados. Aí você fala assim, mas eu sou um grão de areia. Você não tem ideia. E isso está modificando informação no seu DNA, está modificando informação no seu acaixa, você está impactando em níveis que você não tem ideia de que você está impactando. E aí começa o efeito borboleta. Porque você está mudando linhas de tempo, não só suas. Você está mudando linhas de tempo de toda essa rede que é você, mais expandido. Você percebe que a gente começa a entrar num nível onde você compreende que você pode mudar contextos em níveis astronômicos, porque é complexo, mas ao mesmo tempo a gente impacta. A gente se sente separado, mas nós não somos separados. E quando a gente fala até dessa questão da origem cósmica, às vezes você fala assim, mas qual é a sua origem? Eu sou arcturiano, eu sou pleiadiano, eu sou siriano. Você é tudo isso. Porque, assim, quando a gente fala qual é a minha origem cósmica, é o seu eu superior. Nós somos daqui, porque a fractalização nos colocou aqui, tá? Então, assim, o meu eu superior, o meu Michele, é das Pleiades, tá? Isso aqui é o que eu tenho de mais próximo. Próximo, linearmente falando. É o que está pulsando com mais força. Só que se a gente começar a abrir toda a rede, a presença eu sou, todo mundo ali, você começa a abrir, você é tudo. Porque todas essas partes que são você, que lembra que eu falei que a fractalização não é a metade de algo, é algo inteiro? Nós somos tudo isso. Então, nós temos em nós frequências aí, fractais de Lira, de Vega, de Andrômeda, de Órion, de Sírios, de Arcturus, de todos os lugares.
E isso está codificado no nosso DNA. E quando você começa a entender que você é todo esse potencial e essas ativações começam a acontecer, automaticamente você lembra de quem você é. E você não é uma coisa, assim como a sua missão não é uma coisa, assim como a experiência não é simplista. É sobre você entender que você é o cosmos em ação, só que vivendo uma experiência que aparenta ser limitada. Então, eu acho que o grande lance da gente aqui é entender esse multidimensional que nós somos na experiência. Eu acho que essa é a nossa grande sacada. É fácil? Ah, não, Michele, você fala, parece que é uma história linda. Eu sei que não é fácil, eu também tenho desafios. Eu também dou uma topada na pedra. Eu cheguei ontem, meu quarto estava inundado. Então, assim, são coisas que acontecem. Mas como é que você escolhe ser na experiência? É óbvio, vai ter momentos que eu vou xingar alguém? Vou xingar, porque eu também xingo, tá? Então, assim, mas tem momentos que eu vou olhar para um outro paradigma. E vai ter momentos também que eu vou xingar e depois eu vou falar, cara, transmuta isso aqui. Vamos inverter esse negócio aqui, vamos trabalhar nisso para que a informação mude. E olha, eu vou até me lembrei de um negócio. Uma vez, num trabalho de registro acástico, eu estava fazendo a leitura para uma pessoa. E veio o mentor dessa pessoa, e ele deu uma informação que eu achei brilhante, que serviu para mim, e eu sempre ensino sobre isso quando eu tenho oportunidade. Ele falava o seguinte: quando você sentir raiva, qualquer coisa que te destempere, que te desestruture, você faz assim, por exemplo, você tira aquela raiva, aquele pensamento que você está tendo, visualiza ele na sua mão, joga uma chama violeta, transmuta. É para ser rápido, para ser fácil, não é para você ter que procurar um texto, falar, não, eu transmuto agora essa raiva em sentimento de paz, de amor, de alegria, de compreensão. Respira, visualiza, coloca de volta. Acabou, 30 segundinhos, foi, vai para a vida. É o trabalho homeopático, é o trabalho da formiguinha, que você acha que não tem impacto, mas quando você vai olhar ao longo de 6 meses, aquilo traz uma transformação absurda. Então, a gente não precisa de nada complexo. E ele falava ainda assim, é para ser simples, vocês complicam demais, é para ser simples. Continuar. O ponto que você falou, eu acho que, pô, continua. Porque, assim, não tá dando certo, mas quanto tempo você tá... Quanto tempo é? Tipo, é um dia, 2? Ah, uma semana vai bem, mas quantos anos você já viveu? Eu tô aqui faz anos nesse caderno aqui. E eu vou ficar 2 meses fazendo um negócio... E eu quero que a vida, de tudo que já aconteceu, mude instantaneamente. É a geração Nescau, hoje todo mundo quer as coisas instantâneas. E não é assim. E outra coisa, a gente tem uma visão muito limitada do que a gente julga ser positivo e negativo. Por que é tão importante a gente se conectar com o eu superior e a presença eu sou e a rede? O seu eu superior, geralmente os eu superiores, tá? Eles vibram em 6ª, 7ª, 8ª, até a 9ª dimensão, geralmente. Quando a gente estuda dimensões de realidade, geometrias, você entende o seguinte, que uma energia, um ser de 2ª dimensão, ele consegue enxergar com clareza as dimensões abaixo, a primeira. Um ser de 3ª, a gente enxerga com clareza 2ª e 1ª. O de 4ª, 3ª, 2ª, 1ª, sucessivamente. O de 5ª, todas sucessivamente. Você enxerga com clareza. Então, quando você se conecta com o seu eu superior, que é você num estado mais expandido, ele enxerga a tua realidade aqui muito fácil. É como se fosse um tabuleiro de banco imobiliário, onde ele está te vendo, está vendo todos os seus caminhos, está vendo as possibilidades, está vendo tudo. E às vezes você tem uma experiência que você julga que deu tudo errado. Deu tudo errado, foi demitida, fiz o trabalho tal e fui demitida do meu emprego. Você acha, na sua visão limitada, que aquilo é uma experiência negativa, sendo que você não está conseguindo enxergar a complexidade de tudo
que acontece? Às vezes você está saindo de uma rota, de uma linha de tempo, e está sendo colocado em outra, onde você vai se realizar, onde você vai ter mais satisfação do seu viver, onde você vai ser melhor remunerada. Então, a gente tem a questão da dualidade, a forma que a gente enxerga a realidade é extremamente limitada. Então, quando você está nessa conexão com essa verticalidade, com a sua rede, você começa a entender que alguns processos não são simplistas assim. E a conexão com o eu superior, ela vibra justamente na frequência do entusiasmo, de você se manter. Acontecem coisas que você julga que não são boas, você se manter numa frequência de que não tá legal, vai dar tudo certo. E tá tudo certo. Aí eu vou te contar até uma experiência assim que aconteceu, que eu estava vindo para São Paulo, e eu tinha, como eu tinha te falado, eu tinha 2 podcasts agendados, e no caminho do aeroporto, eu estava conversando muito com um deles, e o outro eu falei, ué, eles não me confirmaram, porque eu já tinha marcado há mais de 3 meses. Aí eu mandei uma mensagem, e aí a pessoa me falou, olha, queria até te pedir desculpas, mas a gente não vai poder, porque tá em obra, não sei o quê. Aí, no primeiro momento eu falei assim, caramba, porra, tô indo pra São Paulo, né? Aí eu falei assim, deixa pra lá. Eu vou ver se eu arrumo algum outro podcast para ir. Se não tiver, eu vou sair, porque eu tenho um monte de amiga em São Paulo, que eu fico um tempão sem ver. Não, tô indo, vou almoçar fora, vou fazer alguma coisa, vou bater perna na Paulista. Aí o que aconteceu? Eu tava com 2. Acabaram que um saiu, entraram mais 2, e quase entrou o quarto, só não consegui por causa da incompatibilidade da agenda. Mas, então você tá entendendo? Quando você se mantém numa frequência de entusiasmo, de que tá tudo certo, de que eu poderia ter julgado aquilo como algo negativo. Eu podia ter ficado com raiva, com ranço, xingado, esbravejado. Não, eu falei, cara, não, vou bater perna na Paulista, vou para outro podcast, vou almoçar, sei lá. Eu adoro vir para São Paulo. Aí eu falei, não, tá tudo certo. As coisas imediatamente fluíram. Por quê? Porque você se mantém em coerência vibracional com o que pode acontecer. Não é porque algo saiu da minha programação que deu errado, entende? Uhum. Uma vez eu ouvi uma frase que é legal nesse contexto, que grandes mudanças, grandes feitos, grandes realizações podem começar com uma suposta insatisfação, né? Sim. É uma suposta, uma né? suposta, porque você está supondo que aquilo seja ruim, mas aquilo talvez não seja ruim. E assim, isso me lembra também muito eu escutei uma vez do Bashar, eu não vou saber se eu vou contar a história exatamente correta, mas a ideia central é o seguinte, ele conta uma história que um rapaz queria muito comprar um aparelho de som para o carro dele, e aí ele tinha lá X de dinheiro disponível, só que o que ele queria mesmo era bem mais caro, ele não tinha como comprar. Então o que ele fez? Falou, não tem o que fazer, né? Comprou lá o intermediário. Comprou, 2 dias depois, ele chega no carro, tinham quebrado a janela do carro e levado o aparelho de som dele do carro. Ele se manteve nessa frequência do entusiasmo. E aí, o que ele fez? Entrou em contato com a seguradora, levou o carro para consertar o vidro. No que ele entrou em contato, que ele levou o carro para consertar o vidro, o cara falou assim, olha, eu nem vou te cobrar, porque isso não tem, assim, não tem nem, eu vou nem te cobrar. O dinheiro que entrou da seguradora era justamente o dinheiro que ele precisava para comprar o som que ele queria, o melhor. Então você entende que às vezes a gente fica preocupado com os meios que as coisas acontecem, quando na verdade o eu superior está te olhando ali do tabuleiro e vendo quais as possibilidades que ele vai fazer para que você cocrie o seu objetivo. De uma forma ideal, né? Às vezes aí não é do jeito que você imaginava, né? Mas existem outras formas. E a gente coloca as nossas limitações, é aquela história assim, eu quero ser milionário, eu quero ganhar na loteria para ser milionário. Você está limitando a forma que você tem de ser milionário. Quando, na verdade, existem tantas outras possibilidades. Exatamente. Que nem aquela pessoa que é muito incisiva, né? Eu quero tal carro, tal casa. Em vez dela poder pensar o seguinte, posso ter o qual eu escolher. Qual eu escolher? Aí não precisa ficar aquela Não quero obsessão. aquela, eu quero
uma que seja assim, que tenha isso, que tenha um jardim, sei lá. Qualquer um que eu quiser, eu posso escolher. Exato. Pronto, acho que facilita um pouco para esse campo atuar, né? E assim, que seja perfeita para mim. O que é perfeita para mim? Não é que a casa é perfeita, mas ela é perfeita para você. A Exatamente. palavra perfeita eu gosto muito. Uma vez eu até falei assim, botei assim, não, pede clientes perfeitos. E aí alguém respondeu para mim assim no post, cliente perfeito não existe. E eu falei, não vai explicar para essa pessoa. O cliente perfeito é aquele cliente que é perfeito para você. Para você, ele se encaixa em você. Qual o seu ideal? É um cliente que não reclama, um cliente que sei lá, que paga em dia, um cliente que... É isso. Então, ele é o cliente perfeito para você. Eu não estou dizendo que não vão acontecer desafios e questões ali. É importante isso, né? Porque muitas vezes é uma idealização assim fora dos padrões que as pessoas buscam, né? E você falou sobre, agora vamos entrar nos arcturianos e nos contatos, porque atualmente eu vejo muito arcturiano sendo mencionado, né? E há muitos anos atrás eu tive algumas experiências que linkavam com esse nome, né? Em mensagens, em alguns lugares que eu frequentava. E também ligações com o Rei Arthur, muitas vezes eu já ouvi falar que tinha uma certa egrégora ali, uma influência com vários outros seres. Mas os arcturianos, né, que você mencionou, eles são um grupo que está aqui no planeta realizando um trabalho, ou eles estão, como outros grupos que são citados, num aspecto de observação apenas? Olha só, lembra que a gente estava conversando sobre as nossas redes? Uhum. E todas essas fractalizações, e que nós somos todas essas partes, sirianos, arcturianos, tudo. Muitos de nós somos fractais arcturianos. Muitos de nós. Então, assim, não só arcturiano, pleiadiano, siriano, antariano. Então, eles não estão aqui num estado de vamos ajudar a humanidade, tadinhos. Não, não. São partes nossas. Então, quando a gente entende que quando você cura partes e você impacta como o efeito borboleta em várias outras, em toda a tua rede consciencial, em todo o campo, eles estão aqui por vários motivos. Para auxiliar a gente nesse processo de despertar, porque nós somos eles. Muitos de nós somos, nossos eu superiores são diretamente arcturianos. Eu, por exemplo, o meu não é arcturiano, mas eu tenho fractais arcturianos. Então, você começa a perceber que você vai impactando em tudo isso. Nosso DNA, por mais que você fale, não sou, tal, mas no seu DNA tem a codificação. Nós que somos sementes estelares, nós temos essa codificação. Então, não só os arcturianos. Assim, os arcturianos eles já estão no campo do planeta há muitos milhares de anos. Primeiro porque começaram, tinha histórias de estudos da vegetação, da fauna, da flora. Tem vários campos de estudos. Então, assim, essas consciências de fora, elas já visitam o campo planetário há muito tempo para diversos objetivos, assim como visitam campos planetários de outras localidades. Então, existem várias questões que não é que seja interesse, mas causa impacto de uma forma em todos, que somos nós, que são eles, e é tudo uma coisa só. Então, os arcturianos, na verdade, existem várias linhagens arcturianas, tá? Aproximadamente... Muita gente acha que os arcturianos, eles vivem em Arcturus, que é a supergigante vermelha. Mas, na verdade, a supergigante vermelha, existe um conglomerado de planetas ao redor da supergigante, tá? Em Arcturus, propriamente dito, na estrela, não mora nenhum arcturiano. Então, assim, existe um conglomerado de planetas, se eu não me engano agora, de cabeça, acho que são 6 ou 8 planetas. Consciências arcturianas, existem aproximadamente umas 24 linhagens, tá? Diretamente relacionadas com a Terra, a gente tem, se eu não me engano, são 9, as outras não estão nem aí, tipo, trabalho é outro, tá? Então, diretamente a gente tem umas 9 consciências e umas 4 ou 5 que são mais próximas, tá? Que trabalham mais com a humanidade. Então, existe arcturiano de tudo quanto é jeito. Aquilo tudo é uma projeção que eles fazem para que a gente entenda, porque o campo deles é altamente sutil. Então, alguns se projetam pequenininhos, mais azulzinhos,
outros já são maiores, a gente tem arcturianos altos, magros, entendeu? Com a pele mais clara, com a pele rosada, então existem muitas linhagens, mas existem algumas poucas que estão mais diretamente com a humanidade, tá? E o ponto dessa liberdade, vamos dizer assim, geográfica, né? Eles têm uma liberdade geográfica Que a lá gente não tem. que a gente não tem, né? Então, provavelmente, um dia chegaremos também até essa liberdade, Sim, né? vamos ter. Não, e assim, tem até a história do meu contato, que não foi com o arcturiano, tá? Assim, eu fiz um contato físico com seres estelares há uns 18 anos atrás. E assim, há 18 anos atrás, eu vou trazer algumas curiosidades do contato, que você vai entender como a gente já saltou aí para entender alguns conceitos. Mas assim, esse contato que eu fiz, eu fui perguntando para os seres. Então, assim, quando começou o contato, era no meio da mata, eu fazia muita vigília ufológica, fiz ufologia por muitos anos, e eu entrei na mata, eu estava num grupo de 5 pessoas, 6, eu não me lembro exato, e ali os seres se apresentaram. E eu perguntei, porque eu era a única mulher do grupo e eu acabava que eu virei meio que a interlocutora ali. Então, no início a gente não entendia o que eles falavam, porque eles têm que cair muito a frequência, a vibração, para que a gente consiga compreender. É tecnologia, é tudo tecnologia. Naquela época era muito difícil a gente entender isso. E aí, quando a gente conseguiu se comunicar, com o homem, o ser masculino a gente não conseguia, porque a voz era muito metalizada, muito grave, e a gente não entendia. Quando o ser feminino começou a conversar com a gente, que a gente começou a entender. Ela falava, era uma voz melodiosa, era como se ela cantasse, não sei reproduzir. Ela tinha uma sonoridade musical, ao mesmo tempo muito calma na voz. E eu perguntei para eles, vocês são quantos? Somos 4, 2 casais. As respostas são sempre muito objetivas, tá? 2 casais. E aí eu perguntei, vocês vieram de onde? Orion. Vocês são de onde? Orion. E aí eu perguntei, qual o nome de vocês? O dela era Sila e o dele era Tilos. O do outro casal eles não falaram. E aí eu perguntei assim, vocês viram, porque a ideia que eu tinha é que eles vinham de nave, pousavam, saíam, sabe aquele negócio meio filme? E aí eu vi que não era assim. Eu perguntei, vocês vieram como? Teletransporte. 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 E aí eu perguntei, quanto tempo? Milésimos. É humilhante pra gente. Milésimos. Aí o que aconteceu? Eu cheguei e falei para eles assim, vocês podem acender o frontal pra gente ver, porque estava muito escuro e a gente não enxergava onde eles estavam, a gente via a silhueta, mas não enxergava direito. Vocês podem acender o frontal pra gente ver onde vocês estão? E eu achei, na minha pequenez e humildade, que ia acender um filetezinho de luz assim, tipo um laser. Cara, estourou como se fosse uma bola prateada. A gente eu tomei um susto, que foi como uma descarga, assim, foi uma coisa, eu tomei um susto, porque eu não esperava aquilo, não fez som, mas é como se tivesse feito um som, porque tamanha a descarga elétrica que eu tive no corpo. E ali, eu acho que todo mundo se desestruturou, deu um treco ali, e aí eu só escutei ela falando assim, mantenham a vibração. E eu vi eles desfazendo. Aí, no dia seguinte, olha, porque depois isso vai ter algumas informações que eu vou trazer. No dia seguinte, o contato continuou da onde ele tinha parado. Entenda a história da linearidade do tempo. O tempo não é linear da maneira que a gente entende. O contato provavelmente continua acontecendo, mas para a gente foi no dia seguinte. E aí a gente continuou da onde a gente tinha parado. E aí eles falaram, aí eu pedi para eles assim, aí eles passaram para a gente um compromisso que era despertar a humanidade. Essa época era a época de Orkut, e eu achei muito megalomaníaco aquilo. E eu falei, despertar a humanidade. E eu sou muito assim, tudo que não me serve naquele momento, eu coloco na gaveta.
Eu ponho numa gavetinha minha interna, porque em algum momento eu vou puxar aquela informação de volta. Então hoje eu entendo, naquela época a internet era discada, gente, tá? Aqueles barulhinhos. Tinha as comunidades no Orkut. Era, então assim, como é que eu ia despertar a humanidade com uma internet discada, Orkut, achei muito surreal. Hoje eu entendo, porque esse trabalho que a gente faz, através, por exemplo, disso e de várias outras ferramentas que a gente tem. Hoje a gente chega do outro lado do mundo sem precisar estar do outro lado do mundo. A gente não se teletransporta ainda, mas a gente, pelo menos, a informação ela chega. O outro fator, pedir para ela assim, vocês podem ativar a gente? Aí eu falei assim, vocês podem ativar a gente? Prosperidade, amor, saúde? Ativaremos para o que precisam. Caminhem na mata, não parem. Fomos caminhando. E aí surgiu a coisa mais surreal que eu já vi em toda a minha vida, porque a Disney, foi Disney, no meio do mato. Eu vi como se fossem milhares, talvez milhões, não sei a proporção, como se fossem muitos fios de laser. E eles fizeram assim, ó, na mata, em fração de segundos. Eles se cruzaram, fizeram tipo uma teia, sabe, em toda a mata, fez assim e assim, foi assim que eu vi. E aí, cada um enxergou de uma cor. Eu enxerguei verde, o outro enxergou prata, o outro enxergou rosa, cada um enxergou de uma cor. E foi muito surreal, porque essa experiência, assim, contato físico, eu já tinha visto muitas naves, isso já acontecia, só que dessa forma que aconteceu, essa foi a única vez, e foi a experiência mais surreal que eu já tive. Eles diziam que depois a gente ia ter contato em casa, e eu falava, como? Mas os contatos hoje, eles são sutis. E eles falavam muito pra gente, vocês têm que sutilizar a vibração de vocês, tem que levar a frequência vibracional. Então é sobre isso, eles não vão ficar baixando. A gente tem que começar a sair do jardim de infância e entender que a gente precisa elevar a nossa vibração, porque a gente não desperta a consciência, a gente não expande se a gente não elevar a nossa vibração. Então eu acho que o grande ensinamento é esse. E essa é a história do contato ter continuado, da onde ele parou no dia seguinte, eu só tive essa percepção dessa questão do tempo não ser linear, de fazer esse link, há uns 2 anos atrás. E o contato tem uns 18. E esse contato que você fez, vocês estavam em um grupo, que você falou que era na natureza e tal, vocês foram especificamente para ter esse contato ou foi algo que foi por acaso? Não, a gente fazia vigília ufológica. Já era algo que vocês estavam Era esperando. o nosso objetivo. Só que assim, já fazia muita vigília, já tinha passado muitos anos, entendeu? Tipo, não tinha tido. Aconteceu aleatório. Aconteceu. A gente não foi um Tipo, contato hoje- programado. Não, a gente não sabia. Mas eu vou te dizer que existia uma frequência diferente no ar. Uhum. Sabe assim? Um campo que vibrava de uma forma diferente aquele dia. Que é um contato de 4º grau que a maioria das pessoas querem saber desse, né? Porque lógico, muita gente tem o contato psíquico, né? Com energias e tudo mais, aquelas mensagens. Mas acho que o pessoal quer saber do físico. Do físico, quero pegar, quero ver, né? E eu vejo que o seu relato ele é muito similar com outros relatos. Então, assim, é impossível que tanta gente, né? Porque as pessoas falam, tava louco, então tá todo mundo. Não, tem muita gente louca. Não pode beber nada alcoólico, você não pode beber nada alcoólico, você não pode fazer nenhum uso de nenhum chá, nenhum cogumelo, nada. É água e ó, nem beba refrigerante. Porque o refrigerante também interfere, principalmente a Coca-Cola. Uhum. Porque a Coca-Cola, ela fica no seu organismo, se eu não me engano, 30 dias, 32 dias, é uma coisa pessoa assim. de uma forma, né? É algo assim. O Guaraná fica 7 dias. Então, assim, você justamente manter um estado de vibração alta. E a Coca-Cola, especificamente, ela ainda carrega uma egrégora, tá? Então, não é só o beber a Coca-Cola, mas ela carrega uma egrégora que é melhor você tomar o Guaraná por vários motivos, mas assim, ainda tem isso. É melhor você tomar o mate da empresa do que beber a própria, tá? Porque ela carrega já uma egrégora ali. Uma energia ali, né? Bom, isso é super legal, porque bate muito com outros relatos que eu já tive, lógico, tem suas diferenças, mas e é uma outra pessoa que veio aqui, ele
teve esse contato, mas ele falou que ele não queria ter. Ele foi porque chamaram, ele foi para um grupo, e foi bem a experiência bem parecida. Ele falou da voz metalizada e que a presença feminina, que era arcturiana, era tipo amor, um negócio amoroso, É uma assim, fora do vibração que normal. você fala assim, porque tem muita gente que fala assim, mas ser de Órion é negativo. Não, Órion a gente tem, especificamente em Órion, que é um conglomerado de, acho que 80 e poucos planetas, estrelas ali, a gente tem uma série de linhagens completamente diferentes, desde as hostis até consciências muito elevadas, tá? Então a gente tem ali, porque Órion tem um portal onde o campo foi. A gente tem as histórias antigas das guerras de Órion. Então Órion ficou muito taxado como seres negativos. E assim, a frequência que teve o contato foi algo que eu não sei te descrever, porque era uma sensação de. Era o ar leve, era uma coisa leve, ao mesmo tempo. Eu não sei te descrever, mas era uma coisa muito boa. Era muito boa. Até o MIB, né, tem essa referência do Orion, né? Ficou essa coisa acho que no imaginário. Estereotipado como uma coisa negativa, e não é. A gente tem muitas consciências em Orion. E esse contato, porque assim, acho que esse foi um ponto que deve ter a partir dali, esse foi um marco na minha vida. Como é que foi depois? Porque eu já ouvi diversas pessoas falando assim, depois eu fiquei confuso, depois eu fiquei cogitando a minha vida inteira, e também já ouvi pessoas falando, depois tudo clareou, tudo abriu. Já ouvi desses dois tipos de relatos, sabe? Na verdade, para mim, olha só, eu acho que desde criança, eu sempre tive muita convicção que isso nunca foi dúvida para mim. Eu não era aquela pessoa que precisava ver para crer, tá? Porque para mim era uma coisa que era muito, sempre foi muito natural. O universo, ele é muito vasto. Então, eu queria muito ter o contato, porque eu queria a experiência. Mas isso não mudou nada, não mudou nada na minha vida. Eu acho que me abre acho que para o trabalho que eu faço hoje, eu acho que é uma experiência que as pessoas gostam de ouvir. Eu gosto de contar essa experiência, porque me marcou profundamente, positivamente. Mas assim, isso, se você falar para mim, se você não tivesse tido contato, seria a mesma coisa. É claro que deu um plus no negócio, mas eu não preciso ter contato para saber. Tá até porque hoje os meus contatos eles são diferentes. Então assim, eu já tive contato com lemuriano, com pleiadiano, com andromedano, arcturiano. Eu já vi os arcturianos, só que assim, eles falam, a gente está projetando uma holografia. Então a gente tem tantas holografias que são negativas da Matrix, como a gente tem holografias que não são. E eles vieram me explicar como, por exemplo, um trabalho coletivo. Eu fazia, era muito época de Facebook, muitos anos atrás eu fazia muito envio de cura arcturiana e tal, porque os arcturianos eles surgiram na minha vida antes desse contato. Os arcturianos surgiram na minha vida quando eu estava em licença maternidade. Eu tenho um filho de 21 anos. Eu estava de licença maternidade essa época, foi quando eu comecei a ter contato com as informações dos arcturianos. Então, quando mais tarde vieram mais fortemente, eu tive uma cura dos arcturianos. Deixa eu contar para vocês. O que aconteceu? Isso eu já estava no meu segundo filho, que tem 11 anos, então isso deve ter... Eu sou boa de data não, mas assim, talvez ele devia estar com 1 ano e pouco, 2 anos, talvez. Ele vai fazer 12 anos agora. Então isso deve ter uns 10 anos. Eu comecei a ter muitas dores nos joelhos. Muitas dores, eu não conseguia sentar, levantar. Eu já tinha feito exame, já tinha tomado remédio, já tinha feito de tudo, não adiantava. O que eu comecei a fazer? Comecei a pedir para ir para as câmaras arcturianas. Fazia a minha petição. Fazia uma petição, gente, muito simplista. Era eu comigo mesma. Então, eu deitava na minha cama antes de dormir e me conectava ao meu eu superior, pedia para os arcturianos me levarem e acessarem para curar a origem da minha questão no joelho. E assim, quando eu começava a mentalizar, eu era apagada, ia embora. Não lembrava de absolutamente nada do que acontecia. Totalmente apagada. Até que um dia eu pedia todos os dias, tá? Todos os dias. Dia, tava em casa, à tarde, já devia ter passado, sei lá, um mês. E eu falei, cara, pensando assim, fazendo um lanche, sentada na mesa, pensando, falei, cara, minha dor não melhorou nada.
Continuo sentindo nada, zero melhora, pô, tô pedindo todo dia para ir, nada. Na mesma hora eu escutei. Já estamos cuidando da cura, ela já se manifestou nos outros planos. Tenha paciência. Só isso que eu vi. Tenha paciência. Aí saiu. Aí eu fiquei. Ouvi? Não. Não ouvi. Não ouvi. Não. Aí você duvida? Não ouvi. E daí a pouco eu falei, ouvi. Eu sei o timbre de voz. Eu escutei o timbre da voz. Eu ouvi. Era uma voz, era masculina a voz, eu ouvi. A partir dali, passou mais umas semanas, foi diminuindo, foi progressivo. E depois desapareceu. Essa época foi a época que eu comecei a receber muita informação. E ali, eles começaram a me dar diretrizes. E eu comecei a fazer. Não confiava muito, não. Porque eu não sabia, nessa época eu não conseguia distinguir o que era o meu mental e o que era uma voz. Mas eu comecei a fazer, porque eu comecei a, tipo, dar um voto de confiança para minha intuição e comecei a ir. E as coisas começaram a desenrolar. Então, era muita sincronicidade, eram pessoas me procurando para falar de alguma coisa, de uma informação que eu precisava. Então, ali eu comecei a entender como é que o negócio funcionava. Tem muita gente que não confia na intuição. Tem muita gente que fala assim, eu não vejo nada, não ouço nada, eu não sei o quê. Não, ouve sim, ela vê. Só que ela não confia, porque ela acha que vai se materializar físico. E não é físico, às vezes vem pela tela mental. Às vezes vem como uma quantidade, um bloco de informação que você não consegue distinguir exatamente como você está percebendo, mas a informação vem. Então, a maioria das pessoas, na verdade, elas recebem, mas elas não confiam. E ali foi um grande divisor de águas para mim. Porque hoje, as minhas capacidades, elas foram desenvolvidas. Embora eu me conectasse com a espiritualidade desde nova, meu sonho era um centro espírita, eu era muito nova, eu falava para minha mãe, me leva no centro espírita, porque era o referencial que eu tinha de espiritualidade. Nunca me levou. Eu não tinha isso aflorado, mas eu queria tanto ter. Queria ser clarividente, clareaudiente, queria. Eu não tinha isso. Eu fui desenvolvendo. E eu acho que o passo mais importante nesse processo é você confiar, porque a gente recebe sim, só que a gente duvida. E ali as coisas começaram a se abrir. Então hoje, eu vejo mais quando eu estou trabalhando, tá? Ouvir eu ouço com mais frequência. Essa é uma capacidade que é mais desenvolvida em mim, é a audição. Então eu ouço com mais frequência. Agora, ver justamente é mais quando eu estou trabalhando mesmo. E aí começaram a acontecer as projeções, e as coisas foram acontecendo. Então, assim, dá para desenvolver. Se eu desenvolvi, qualquer um desenvolve. Isso é importante, porque às vezes as pessoas elas assistem o conteúdo e elas pensam, isso está muito longe da minha realidade, nunca aconteceu comigo, né? Mas o nunca aconteceu para a primeira vez já não é mais nunca, né? E essa primeira vez pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar. E basta a pessoa, como você falou, frequenciar, permitir, se abrir, né? Eu quero que você fale um pouco do seu trabalho, tô vendo aqui tem livros, tem um oráculo aqui, muito bonito aqui com cristais e tudo mais. Fala para o pessoal como é que funciona, né? E como é que encontra também. Esse livro foi o meu primeiro, foi aqui que eu me descobri escritora, porque eu registro os acásticos, contatos, portais e mentores. Eu conto um pouco sobre a minha trajetória, eu conto sobre o contato, sobre a minha experiência com os arcturianos, e eu falo, claro, sobre os registros acásticos, trago a questão da transição planetária, do nosso DNA, dos chakras transpessoais, porque embora registro acástico, às vezes a gente tem uma informação limitada, ele conversa com várias outras questões que eu trago aqui. E para minha surpresa, o que aconteceu? Logo que esse livro ele foi lançado em fevereiro em setembro de 2023. Em outubro, eu recebi uma comunicação de que ele ia ser premiado no Salão do Livro em Genebra, na Suíça. E eu, na hora, achei até que era golpe. Porque eu falei assim, mas gente, eu acabei de escrever um livro, nem era escritora até ontem. Aí, enfim, fui até a Suíça, recebi a premiação, e ele se tornou best-seller em julho de 2024.
25, agora não sei. E o que acontece? Esse livro agora, ele estava no Amazon, no Americanos, mas eu pedi para tirar, porque eu estou reescrevendo ele. Essa é uma questão que eu tenho, porque todos os meus trabalhos, quando eu atualizo, eu tenho que atualizar tudo. Todos os meus trabalhos eu preciso atualizar, porque eu não posso passar a informação ultrapassada. E aí, eu estou com uma nova editora, que é a Editora Alfabeto, que vai publicar esse livro totalmente reconfigurado. Então, eu estou terminando de escrever, e ele vai vir, assim, com muita informação. Mas ainda não está. Então, esse aqui vai ser o nosso presente agora para esse ano. Esse daqui tem que o pessoal esperar para sair a nova edição. Tem que esperar. De repente, vocês até encontram em algum lugar, mas esperar para sair a nova edição. Legal. Esse aqui é o Cristais, Manual de Ativação e Cura. Meus trabalhos, eu sempre gosto de colocar formas que você possa utilizar aquilo de alguma prática na sua vida. Então, aqui, ele é como se fosse um dicionário de cristais, onde você tem 56 pedras, 55, 56 cristais, com as variações de cor, as características mentais, emocionais e energéticas de cada cristal, para que você possa consultar, saber como limpar, como energizar cada um, para que você... E tem um decreto de ativação, tá? Então, esse livro, ele vem com essa configuração para você ter sempre ali, para você consultar, para você trabalhar com ele. E aí, junto, a gente tem o oráculo, que é o oráculo de ativação portal cristalino, que ele faz parte desse livro, embora vendam separados, tá? A editora, ela vende separado, mas esse oráculo, ele é um oráculo não de leitura, ele é um oráculo de ativação. Então, ele tem a imagem dos cristais, você dá uma olhada? Ele tem a imagem dos cristais e decretos de ativação. Como utilizar? Como você quiser. Use a sua intuição, mas assim, algumas formas de utilização você... se você é oraculista, tarólogo, sai uma carta negativa, você pode ativar, pegar os cristais, colocar junto, fazer os decretos de ativação para trabalhar já ali o campo da leitura. Se você é radiestesista, você pode utilizar eles com gráficos, com mesas radiônicas, ou você pode utilizar nos seus chakras. Entenda que no livro eu trago uma outra informação, como trabalhar com os cristais etéricos, ou seja, você não precisa ter as pedras para você usufruir daquilo. Por quê? Porque a sua intenção já é tudo. Então, aqui você tem a visualização e a intenção para você já plasmar aquela energia. E muito bem feitinha, olha aqui, pessoal, as imagens são muito bem feitas, tem especificações aqui, né? E esse encontra, então, para comprar esses dois encontros. Na Editora Alfabeto, no site da Editora Alfabeto. Nossa, maravilha, isso aqui é muito bem feitinho mesmo, achei bem bonito, gostei muito de conversar contigo, sabe? Quero deixar aí as portas abertas quando você estiver de novo em São Paulo, para a gente bater mais um papo. E foi que nem você falou, né? Tudo se encaixou perfeitamente para acontecer. Isso. Gratidão, passa suas redes sociais para o pessoal, e se tiver alguma novidade aí, para que as pessoas possam te procurar. Bom, eu estou no Instagram, eu sou Michele Gil, com 2 L's. Meu YouTube é o Merkabah TV, Merkabah com H no final, TV. Basicamente essas duas que eu utilizo, querendo me chamar lá para conversar, para falar qualquer coisa, tirar alguma dúvida, pode chamar. E é isso, eu trabalho assim com várias energias, estou sempre aberta a novos conhecimentos, e foi muito bom estar aqui, fiquei muito feliz de estar aqui nesse podcast iluminado e maravilhoso. Gratidão imensa, a recíproca é verdadeira. E você que está aí, se você gostou, assista novamente, deixe seus comentários positivos, suas percepções. Se é a sua primeira vez aqui, lembre-se de se inscrever e de acompanhar nossa convidada, de se inscrever também no canal dela, segui-las nas redes sociais e buscar aí os materiais, né, os livros que ela recomendou aqui, para que você possa também se atualizar com tudo que foi falado. Perfeito, pessoal? Então, um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá!